Olá, que bom ter a sua companhia nesta nossa análise estruturada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está literalmente redefinindo o nosso ambiente de trabalho, a gestão de equipes internacionais em projetos organizacionais. Só para contextualizar, esse conteúdo foi elaborado a partir do material de aula do professor Igor Vasconcelos Nogueira. A nossa ideia aqui é entender, na prática, como essa colaboração global realmente funciona, focando direto nos dados, nas estratégias e naquelas soluções que de fato fazem a diferença no dia a dia. Então, bora lá! Nossa agenda hoje está super direta e dividida em 5 partes essenciais. 1. A nova realidade global. 2. Barreiras e desafios interculturais. 3. Formação e dinâmica da equipe. 4. Inteligência e gestão de conflitos. E, para fechar, 5. Ferramentas e liderança adaptativa. Começando pela parte 1, a nova realidade global. Para a gente ter uma noção da escala absurda dessa transformação, olha só esse dado. 80% das empresas multinacionais já operam com equipes distribuídas. Ou seja, essa história de força de trabalho globalizada não é mais uma promessa futurista, né? É a nossa realidade de agora. A geografia, pura e simples, já não dita mais onde os talentos estão. E isso bate direto na rotina da operação. 70% dos profissionais se dedicam a projetos internacionais de forma remota. O trabalho internacional à distância parou de ser aquela exceção raríssima e virou, literalmente, a regra padrão do jogo corporativo. Agora, o que é muito interessante de notar é a imensa vantagem competitiva que isso traz. A gente está falando de um aumento potencial de 20% em inovação só por causa da diversidade cultural. É como juntar várias peças de um quebra-cabeça gigante. Perspectivas diferentes, bagagens super variadas, tudo isso gera soluções muito mais inovadoras. É o lado genial de ter mentes de várias partes do mundo focadas num único objetivo. Mas calma lá, porque a gente precisa virar a chave agora e olhar para a fricção oculta de tudo isso. Se essa mesma diversidade for mal gerenciada, a gente pode encarar uma queda de 30% na produtividade. E adivinha o motivo? Conflitos de comunicação. É exatamente aí que o bicho pega. Uma gestão ruim pode descarrilhar todinhos aqueles benefícios de inovação que a gente acabou de ver. Para resolver isso, a gente precisa primeiro entender o que de fato são essas equipes. A dispersão geográfica, o simples fato de ter gente em vários escritórios, é só a ponta do iceberg. O que pesa mesmo é a enorme diversidade de culturas e normas, a dependência fortíssima da tecnologia para a comunicação e, claro, toda a complexidade de operar no modelo matricial. No fim das contas, a barreira não é mais a distância física. O verdadeiro desafio estratégico agora é navegar por essas diferenças culturais e usar a tecnologia a nosso favor. O que nos leva à parte 2, barreiras e desafios interculturais. Imagina um cenário super real, o famoso dilema da sede. Pensa numa matriz aqui no Brasil, decidindo mandar uma mudança gigantesca no escopo de um projeto lá para a equipe de desenvolvimento na Índia. E o detalhe, bem numa sexta-feira à tarde, no horário de Brasília. Além de acabar com os planos de fim de semana de alguém, vale a pena a gente refletir um pouco. Como esse fuso horário vai impactar a recepção dessa notícia lá na Índia? E mais profundo ainda, como coisas complexas, tipo a distância de poder entre as culturas, afetam o jeito que essa ordem é interpretada pela equipe remota. São atritos intensos, né? E exige uma liderança muito atenta. E assim entramos na parte 3, formação e dinâmica da equipe. Vamos ver como isso se constrói na prática. O desenvolvimento de uma equipe de alta performance nunca é um passe de mágica. Ele segue etapas bem estruturadas como as fases clássicas de Tuckman: formação, conflito e normatização. O grande aprendizado aqui é que a gente precisa normalizar o conflito. Sério, o conflito não é o fim do mundo ou uma falha catastrófica. É um passo natural e absolutamente necessário antes de todo mundo conseguir alinhar as normas e a poeira baixar. E para que essa normatização dê certo, clareza é tudo. Ficar em dúvida sobre quem faz o quê é a receita para o desastre em projetos internacionais. Mapear as responsabilidades salva o dia. Olha só, o Project Manager foca em integrar e entregar. O sponsor banca o suporte financeiro e garante o alinhamento cultural. O Technical Lead segura a bronca da qualidade técnica e o Team Member vai lá, executa e colabora de fato. Essa divisão bem demarcada evita aquele famoso bater cabeça no cenário global. Avançando para a parte 4, inteligência e gestão de conflitos. Nesse contexto todo, a habilidade de ouro é a chamada inteligência cultural, ou CQ. Basicamente, é a capacidade indispensável de ler o ambiente, se adaptar e gerenciar a comunicação, seja numa cultura super direta de baixo contexto ou numa mais sutil de alto contexto. Ter um CQ alto significa agir com proatividade.
É sobre criar os chamados acordos de trabalho, definindo as regras do jogo e como a equipe vai lidar com as tretas muito antes de um pequeno atrito virar uma crise irreversível. Finalmente, chegamos à parte 5, ferramentas e liderança adaptativa. E essa é uma mudança de mentalidade que vira o jogo. Os dados mostram que 65% dos líderes ainda suam frio para construir confiança à distância. Mas, quando a liderança consegue largar o osso daquele microgerenciamento e passa a focar na empatia e na facilitação, o resultado é incrível. As equipes não só ganham fôlego, mas conseguem entregar projetos 25% mais rápido. É muita coisa. E isso ilustra de um jeito brilhante a visão dos especialistas Kimball e Simon. Eles apontam que a confiança em equipes virtuais se constrói pela previsibilidade e pela confiabilidade das entregas, e não só pelo cafezinho ou contato social. Ou seja, a confiança profissional não vem de ser apenas amigável na chamada de vídeo, ela vem de entregar resultados consistentes. E isso, convenhamos, nos leva de volta àquela importância vital de ter total clareza de papéis. Para garantir que essas entregas aconteçam redondo através das fronteiras, entra o poder da colaboração digital. Quando a gente compara estar num escritório físico com estar espalhado pelo mundo, fica muito claro que ter um ecossistema digital robusto não é luxo nenhum, ele é a base vital. Ferramentas, painéis, videoconferências, tudo isso sustenta a cocriação e a gestão do conhecimento, passando por cima de qualquer fuso horário. Então, o ponto crucial de toda a nossa análise hoje é amarrar esses conceitos nos 5 pilares do sucesso global. Pensa numa engrenagem ganhando velocidade. A gente precisa da flexibilidade cognitiva para saltar rapidamente entre as culturas, de uma comunicação redundante para ter certeza absoluta de que a mensagem foi entendida. Além disso, uma gestão tecnológica afiada, uma empatia global profunda para entender o contexto do colega e, claro, a liderança adaptativa para ajustar o tom de acordo com quem está do outro lado da tela. Esses pilares pegam aquela diversidade que é a dor de cabeça e transformam na verdadeira força motriz da equipe. E para fechar nossa jornada, eu quero deixar essa reflexão provocativa no ar. Como as organizações hoje podem parar de olhar para o trabalho internacional como só um perrengue que precisa ser aturado e passar a cultivar isso como a sua maior e mais poderosa oportunidade estratégica. Repensar nossas práticas e liderança é o primeiro passo para desbloquear todo esse potencial. Espero que esta nossa explicação tenha ajudado a enxergar as peças desse quebra-cabeça de um jeito bem mais claro. Continuem com a curiosidade em alta, sigam aprendendo e até a próxima!